redes sociais na infância e na adolescência. Nós vamos conversar então com o Dr. André Cabral, que é neurologista infantil, para falar um pouquinho sobre esse tema tão atual e tão importante para todos nós, para todas as famílias, inclusive. Como é que é atuar nessa área, doutor André? Eu acho muito importante conversar sobre o tema, né? Até as pessoas que devem estar nos ouvindo, nos vendo agora, provavelmente estão dentro de uma rede social recebendo esse conteúdo. A rede social, quando foi criada, ela tinha o intuito de aproximar pessoas que poderiam estar geograficamente distantes. A ideia é que você pudesse acompanhar pessoas que você tem carinho, mas que já não fazem parte do teu convívio. Só que algumas coisas mudaram. A gente começou a conhecer pessoas pela rede social. A rede social já não aproximava só quem você já conhecia. E ela começou também a, possivelmente, te oferecer conteúdos que você pode nunca ter tido experimentado. Então, isso é ruim? Não. Conhecer coisas novas pode ser muito bom. Mas isso é apropriado para uma criança? Talvez não. Então, o nosso cuidado é qual a idade certa para ter acesso à rede social. A Academia Americana de Pediatria ela pede para que a gente não tenha acesso à rede social antes dos 12 anos de idade. Então, uma criança menor do que isso, ela não deve ter acesso à rede social. Isso não foi desenhado para ela. André, mas existem redes sociais que são próprias para as crianças. Essas podem? Algumas podem, mas são redes muito simples, geralmente relacionadas a algum jogo específico. É interessante porque existem redes sociais, inclusive, que os pais não sabem que é uma rede social. Existe uma bastante famosa que tem jogos dentro, mas que os pais não sabem que ali dentro existe um chat, existe a possibilidade de conhecer novas pessoas e que vai ter uma interação. Então, é muito importante para que todos possam conhecer o que é que seu filho está fazendo, o que é que ele acessa, qual é essa programação. Um dos truques que a gente considera adequado é, se o teu filho tem uma rede social, esteja também dentro da mesma rede social e seja um seguidor, para assim você poder acompanhar o que está acontecendo. Há alguma comprovação de que, por exemplo, o acesso a essas redes sociais pode causar aí algum distúrbio de atenção, distúrbio do sono ou algum prejuízo mesmo de fato concreto? Hoje, as evidências científicas são bem robustas quando colocam que o excesso de telas e outras mídias eletrônicas contribui de forma positiva para o aumento do déficit de atenção e da hiperatividade. Ou seja, a gente vai ter um aumento dos sintomas. A gente também vai ter um aumento da ansiedade. Então, tanto pelo consumo de telas ou às vezes por alguma rede social específica. Então, nós temos uma famosa rede social que é baseada em fotos, que ela traz muito mais ansiedade, né? Então, tem um dia que todo mundo republica alguma coisa muito massa que aconteceu. Então, se eu não tiver feito nada massa e eu começo a olhar publicação de gente que fez muita coisa massa, eu posso começar a achar que a minha realidade não é tão legal quanto a realidade dos outros. Mas aí fica aquela dúvida. Será que você está vendo mesmo a realidade das outras pessoas? Será que o que você está vendo não é uma expectativa? Vou te dar uma informação interessante. Eu postei na semana passada uns vídeos eu arremessando, né, um basquete. Eu estava jogando basquete e arremessando. Eu coloco 2 arremessos de 3 pontos, onde eu acerto todos os dois. Né? A minha taxa de sucesso foi 100%. Mas logo depois eu coloquei uma frase, né, que é do Michael Jordan, dizendo, eu errei 9.000 arremessos, eu perdi vários jogos decisivos. E eu coloco falando, quando você olhar o sucesso de uma pessoa, não se esqueça que existe um fracasso inúmeras vezes, que pode não estar aparente. A minha ideia era dizer, eu errei bastante antes de colocar esses 2 arremessos certos. Muitas pessoas não viram. Recebi muitos elogios pelas minhas cestas, né? Agora, para parte do público, eu sou também craque no basquete. As cestas são minhas, é verdade. Mas elas foram conquistadas a dura penas, assim, não foi tão simples assim, não foi de primeira, confesso. Em muitos casos, a rede social não retrata, não é, o que está por trás, não é, desse processo de publicação, de conteúdo produzido, e aí pode acabar causando uma frustração, principalmente na cabeça desses pequenos que ainda estão se formando? Exato, né? Quem vê close não vê corre, né? Quem olha aquela imagem não sabe o que é que aconteceu para chegar ali. Né? Então, as pessoas podem imaginar, por exemplo, que a minha vida são palestras, congressos, momentos sempre muito bacanas e que não tem a dureza que tem no dia a dia de todo mundo. Então, é muito importante a gente trazer um pouco de realidade para a rede social para que as pessoas possam experimentar isso. Agora, tu já imaginou qual o impacto disso na vida de uma criança? Porque um adulto ele ainda pode tentar discernir. E ainda é difícil muitas vezes para o adulto, não é? Muitas vezes para o adulto. Muita. Para a criança, a gente acredita que é impossível. Para o adulto, ainda é muito difícil. E aí, como é que os pais podem fazer? Existe alguma orientação para que os pais possam aí controlar de forma saudável o acesso dos filhos a essas redes sociais? Os pais têm que entender que, abaixo dos 12 anos, não é possível ter uma rede social própria. Também precisam entender que eles precisam, quando maiores que isso, estar junto com os filhos nas suas redes sociais e serem seus seguidores.
Eles precisam ter uma conversa com os filhos sobre pegadas virtuais. As crianças e jovens precisam entender que tudo que eles fazem na internet fica gravado. Nada é apagado e nada vai se perder com o tempo. Então, não deve fazer absolutamente nada que ele não queira depois exposto para todo mundo. E a gente precisa sempre estar muito próximo dos filhos para conversar, inclusive sobre uma coisa que é muito grave, muito comum na faixa etária, que chama cyberbullying. Hoje nós temos um problema muito grande nas redes sociais e algumas redes de conversa, onde utilizam fotos não autorizadas de criança para provocar bullying com ela, por colegas de sala ou de algum esporte. Então, é muito importante estar vigilante. Os pais devem entender, inclusive, que a criança, quando sofre bullying, ela não costuma contar sobre isso. Por vezes, ela fica envergonhada, acreditando até que ela é o problema, que é dela a culpa. Então, a gente tem que estar sempre muito próximo. E percebendo que é uma mudança do padrão daquela criança, a gente já deve se aproximar, oferecer apoio, perguntar o que está acontecendo e visitar as redes sociais daquela criança. Não é problema. O pai e a mãe tá ok, está liberado. Pode pegar o celular da criança junto com ela, ou mesmo sem ela, e fazer toda uma visualização de seu histórico, do que ela visita, porque ele sim, o pai é o responsável e é ele capaz de dizer se aquilo é apropriado ou inapropriado para ela. Doutor André, e aí a gente recai numa situação que atualmente praticamente quase todas as pessoas têm uma rede social, ativa ou não, mas Sim. tem ali minimamente para acompanhar a vida de outras pessoas ou para falar da própria vida. E quando se trata de criança e de adolescente, a gente sabe que tem as crianças, os famosos influencers aí, né, os digitais influencers. Como é que faz com uma criança dessa que tem muitas vezes centenas, milhares, milhões de seguidores? Como é que fica a cabeça de uma criança? É importante ter um acompanhamento, inclusive profissional, para saber até que ponto essa criança pode ir de forma saudável. Os pais também têm que ter bom senso nessa hora, porque muitas vezes esses filhos já trabalham, já geram renda, já são modelo e exemplo para muitas pessoas, para outras crianças, inclusive, que podem se sentir frustradas, inclusive no momento que vê ali a criança numa vida tão bonita, tão cheia de glamour, como o doutor disse, né? Vê o close, vê né? o close, mas corre. não vê o corre, não vê que muitas vezes essa criança está trabalhando ali por trás. Qual é a medida disso para que isso não seja prejudicial para essas crianças? Esse é um olhar que também tem que ter dado muita importância a isso, assim. Então, tanto eu tenho que ver o público olha a vida daquela criança e não se parece com a dela, é uma superstar, é alguém diferenciado, é alguém que comparece a vários eventos que ela não é chamada. Mas vamos pensar do outro lado. Vamos pensar agora na criança que é super exposta. As pessoas podem defender dizendo, não, mas é da vontade delas, não, mas eu consigo dar um tempo de brincadeira, não, mas ela vai bem na escola, tá aqui as notas dela. Então, não vamos discutir isso, então. Vamos discutir só o seguinte, você é capaz de manter isso? Você é capaz de reproduzir isso nos próximos anos? Alguém que tem hoje 100, 200, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões? E se isso não acontecer, não é, doutor? E quando acontece, e se eu perder? E se amanhã não é essa rede social que vai atingir as pessoas? Você consegue lembrar quem era famoso no Orkut? Não. Porque essa pessoa conseguiu, às vezes, não conseguiu migrar para o Facebook. E esse do Facebook não conseguiu migrar, talvez, isso para o Instagram. Que talvez não tenha conseguido no TikTok, que talvez não consiga na próxima que vai surgir. Então, se eu não consigo manter isso, como será esse meu adolescente, antes uma criança famosa, e que agora consegue passar desapercebido? Ele encara bem? Geralmente não. Então, é muito importante o apoio psicológico quando nós temos crianças que por alguma razão despontam nas redes sociais, às vezes produzido por pais, às vezes de forma espontânea. É verdade, nós temos crianças muito talentosas que muito provavelmente vão viver esse mundo da arte e que conseguem de forma muito precoce, pelo seu carisma, habilidade com a fala, despontar. Talvez até seja um desejo próprio delas. Bacana, mas eu preciso oferecer um apoio porque ela pode não ser mais interessante para o grande público amanhã. E ela está pronta para enfrentar isso? Eu diria que a maioria dos adultos não estão. Aquela criança estará? E aí, quais são os riscos a que essa criança, esse adolescente estão expostos por conta dessa vida, não é, nas redes sociais? Quando a gente tem uma expectativa que ela é muito discrepante, ela é muito distante da realidade, a gente tem uma chance maior de desenvolver alguns transtornos, como os transtornos da ansiedade e um transtorno de depressão. Então, é muito importante que haja um alinhamento. É muito importante que haja uma conversa e uma psicoterapia, um apoio psicológico
quando a gente está falando de crianças e adolescentes que têm fama e que têm muitos seguidores. E aí, qual que é o impacto, por exemplo, dessa vida na rede social, na autoestima dessas crianças, desses adolescentes, na questão de como essa criança vai se ver, não é, e se olhar no mundo, esse reconhecimento social? Quando a gente está falando de crianças e adolescentes que são agora público, né, que são consumidores da rede social, o grande risco é que elas se frustrem, porque elas podem não parecer que fazem parte daquele padrão. Seja um padrão de beleza, seja um padrão de riqueza, um padrão de viagens, um padrão de rendimento escolar que outros podem estar propagando na rede social. E esse sentimento de que eu não faço parte do que eu acredito que seria o adequado para mim, pode trazer consequências, como questões relacionadas também à depressão, quadros de ansiedade, ou mesmo de um prejuízo social importante. Existe uma idade segura, doutor, para expor essas crianças, esses adolescentes à rede social? Dá para garantir isso ou não? Eu diria que não existe, porque vamos combinar que para adultos também isso não é seguro. Vamos combinar que se amanhã eu postar e não tiver ninguém, eu também vou querer saber o que é que aconteceu. Poucas pessoas curtiram, poucas pessoas comentaram. Eu vou ter que postar cestas de basquete de novo para ver se faz tanto sucesso. Mas vamos dizer que aconteça comigo. Se acontecer comigo, eu vou rever o processo, vou ver por que não causou impacto, por que não trouxe interesse de ninguém. Mas eu te digo, eu vou ficar bem. Assim, eu uso a rede social como um extrapolar da minha vida pessoal, né? Principalmente profissional, né? Bem mais profissional do que pessoal. Eu acredito e uso a rede social para divulgar conhecimento que eu acho que é importante que chegue na casa de muitas pessoas. Mas se acaba a rede social, eu estou bem, eu estou tranquilo. Mas quantas pessoas ficariam bem tranquilas sem a rede social hoje? Então, é importante ter essa tranquilidade que a gente precisa, né, ter uma vida bacana fora da rede social para que eu me sinta seguro que aquilo não é o meu único mundo. Tem uma pergunta interessante que se faz bastante, e fora da rede social, você está bem? Então, como é que a gente está fora das redes? Essa é a pergunta que a gente deixa aqui, então, para todo mundo, né? Crianças, adolescentes e adultos. A gente não basta estar bem no selfie, a gente tem que estar bem no espelho. Muito obrigada, nós conversamos com o doutor André, muito obrigada pelos esclarecimentos, não é? Por deixar aí essa mensagem de que a vida também não é só rede social, né, doutor? Eu que agradeço, Adriana, muito obrigado.